Alô, velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje, nosso pré-cena de hoje, eu vou falar sobre o universo. Dentro do roteiro, dentro de uma história, nós temos um universo, um mundo, como a gente chama aí, o universo da Marvel, o universo DC. Só que esse universo ele não precisa ser tão amplo, mas ele precisa ser muito bem conhecido. E é isso que vai te ajudar a evitar os clichês e criar uma história mais original. Para te conhecer bem o nosso universo, a gente precisa entender de 4 pontos importantes. É o período, a duração, a localização e o nível de conflito. Parece tudo mais ou menos a mesma coisa, mas tem suas diferenças. Isso ajuda a gente a se localizar e entender o mundo que nós criamos, onde tudo se passa e como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Primeiro, o período. O período é o lugar da história no tempo. Ou seja, se vai acontecer na Idade Média, se vai acontecer nos tempos atuais, se vai acontecer no futuro, se vai ser em meio a algum contexto da Segunda Guerra Mundial, se vai ser em 1920, em 2005. O tempo aponta como nós, como raça humana, evoluímos socialmente, politicamente, economicamente. Cada época é representada como uma forma de enxergar a vida, o ser humano, e tudo isso faz a gente enxergar como as leis, como as coisas funcionavam. Então, o lugar no tempo é um dos pontos muito importantes, onde vamos chamar de período. A duração significa em quanto tempo vai se passar a nossa história, se é em um minuto, se é em um dia, se são em anos, em décadas. Ou seja, aquela história nossa que, por exemplo, tenha 2 horas, quanto tempo naquela história se passou? Por exemplo, alguém que nasceu e a gente mostra a vida toda dela até a sua morte. Ou seja, sei lá, 80 anos de vida se passaram dentro daquelas 2 horas. Que é esse tempo que a gente está determinando. Não é o tempo no caso de épocas, mas sim o tempo cronológico, né? Quantas horas, dias e tempo que se passou naquela história. Te inscreve no canal. Localização. É o lugar no espaço onde a nossa história acontece. Aí sim nós falamos de regiões, de estados, países, cidades, para localizar. E mesmo eu não estou falando de uma cena só, eu estou falando de tudo. Então se começa a história num lugar do mundo, ele vai passando por vários lugares até que termine a história, tudo isso deve estar mapeado e ser visível para quem está escrevendo. Porque uma coisa é, tudo que a gente está criando no nosso universo tem que estar presente para nós, para que qualquer um que pergunte alguma coisa, a gente saiba responder de imediato, porque está na nossa cabeça, a gente consegue enxergar, mas nem tudo isso vai estar presente para quem assiste. As pessoas não precisam saber de tudo, mas precisam saber que se alguém saiu de um lugar quente, no caso do mundo, e foi para um lugar frio, ele precisa entender que existe essa lógica de espaço, onde numa região do mundo a temperatura é mais quente, na outra região a temperatura é mais fria. Existe essa lógica, esse ponto de realidade ou verossimilhança, que costumam dizer por aí, que precisa estar presente. A localização no espaço, ela delimita também a cultura e todos esses aspectos, a forma, os costumes de como as pessoas vivem e tratam umas às outras. Por último, temos o nível de conflito. Para enxergar o nosso universo de forma mais clara, a gente precisa saber qual é a força antagônica, pelo que o nosso personagem está lutando. Ele está lutando contra a sua interioridade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, sonhos. Ele está lutando contra alguém que quer tirar a vida dele, ele está lutando contra alguém que quer tirar a liberdade, ele está lutando contra a natureza que está se deteriorando e vai acabar matando todo mundo, eles têm que escapar. Contra o que o nosso personagem está lutando, qual é o nível de conflito, o que ele vai enfrentar, que vai impedir dele avançar e que vai fazer com que ele se transforme, mude e melhore para bem ou para mal. Não precisa necessariamente ser só uma delas, né? Pode ser um conflito interno somado a alguém que é um inimigo, que quer o mal desse protagonista, no caso o antagonista. Mas enfim, a força antagônica gera um nível de conflito ou níveis de conflito que precisam estar presentes para quem está criando a história. A gente precisa saber o que impede o nosso personagem de avançar. Resumindo então, nós temos o período, que é o lugar no tempo, temos a duração,
que é a extensão desse tempo dentro da nossa história. Nós temos a localização, que é o lugar no espaço, e temos o nível de conflito, que é contra o que o nosso personagem está lutando. Porém, mais do que isso, agora, além desses 4 pontos, só queria falar que existem leis que regem esse universo. E claro, por mais imaginativo que possa ser esse universo, mesmo assim ele vai ter leis. Mesmo no universo dos desenhos, onde tu vai ali e o carinha é atropelado, depois ele levanta e sai correndo, existe uma lei. Isso pode acontecer ali, de repente com aquele personagem, daquela forma, mas não pode acontecer de outras formas. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de curtir aqui embaixo e compartilhar para os seus amigos. Todas as leis que forem estabelecidas nesse universo, do que pode e do que não pode, devem ser obedecidas e devem também ser bem claras. Porque se quebradas, vai causar uma estranheza em quem está assistindo. Eles pensaram, poxa, como isso é possível? Não foi apresentado a eles ainda que isso era algo possível e fazia parte da história, do contexto do universo. Se existe um universo, e sempre há, ele precisa estar bem delimitado. E ter limites não é ruim. Restringir o teu universo não é ruim, porque se ele tem as suas leis, se ele tá bem localizado no tempo, no espaço, nos conflitos, a gente consegue criar soluções criativas. É difícil andar dentro do clichê, daquilo que todo mundo já sabe, daquilo que todo mundo conhece, quando tu cria algo que ele tem a própria estrutura, a própria forma de funcionar. Isso ajuda a gente a pensar de forma criativa e a trazer uma ideia nova, de repente até por um assunto muito conhecido por todo mundo, mas que vai ser visivelmente algo diferente, porque foi construído com base num universo original que para quem escreveu está claro, e para quem assiste talvez eles não entendam o que tem naquela história que é tão incrível, que é tão boa, que faz a gente se sentir tão parte dela. Mas criar um universo é um passo muito importante dentro do roteiro de uma história para que isso seja possível. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. Dúvidas, deixe nos comentários e te vejo no próximo episódio de Producena.